Aquário, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. O meu nome é Jéssica. Se você está chegando e é novo no canal e não me conhece, se inscreve e ativa o sino. Tenho certeza que você vai gostar muito da vibe aqui do canal, tá bem? Nós temos leituras particulares, sim, tá bem? No final da descrição desse vídeo tem o link. Você vai clicar nesse link e vai abrir comigo uma conversa no WhatsApp, onde eu vou te passar os valores e os tipos de leituras que nós temos, tá bem? E você também pode adquirir a leitura de extensão aqui do canal. A leitura de extensão é a continuação dos vídeos aqui do YouTube, os vídeos dos signos, tá bem? Então, se tiver algum vídeo que você assistiu e você gostou da história, ressoou com você, você pode adquirir a outra parte dessa leitura, onde eu falo um pouco mais dessa situação e também dou conselhos, tá bem? Então, nesse caso, você vai ativar esse código aqui através do WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bem? Vai passar esse link, aliás, este código da leitura que você gostar também e vai adquirir a outra parte deste vídeo, tá certo? Aquário, vamos para a tua leitura então? Hoje está chovendo. It's raining man, hallelujah, it's raining man. O que nós temos hoje para Aquário, tarô? 2 de copas e a Imperatriz, legal. 2 de copas é uma carta que fala de reconhecimento de almas, né? É uma carta que fala de sentimentos recíprocos. É uma carta que fala de trocas emocionais, né? É quando eu encontro um parceiro ou uma parceira que seja ideal. É quando eu encontro um parceiro ou uma parceira que combina comigo, que tem sentimentos por mim, que eu tenho sentimentos por essa pessoa. É quando eu sinto aquela sintonia, é quando eu sinto aquela vibração, aquela coisa gostosa. Como se essas duas almas juntas se tocassem, né? Aquela conexão que eu vivo com aquela pessoa que é especial, né? Única. E o 2 de copas nesse tarô de Osho veio representando pela carta da amistosidade, né? Aquele carinho que nós temos com alguém que é amigável, aquela pessoa que a gente considera como nosso companheiro ou como nossa companheira, ou como alguém que é um grande amigo, ou foi um grande amigo, né? Que eu compartilho amizade com essa pessoa, tá bem? Então, nós iniciamos a leitura de vocês com o 2 de copas. E no fundo do deck é a Imperatriz. A Imperatriz é uma carta que fala muito de abundância, né? Esta carta aqui representa a carta da criatividade. Mas a Imperatriz, ela sempre representa a Mãe Terra, né? Ela representa a abundância. Ela representa aquilo que, aonde a Imperatriz vai, aonde a Imperatriz toca, floresce. Sabe aqueles desenhos da Disney, né? Que a princesa canta, e aí os passarinhos cantam junto. E aí a princesa passa pelo lugar e toca nas flores e as flores florescem, né? A Imperatriz é assim. É o tipo de pessoa que onde ela vai, né? Ela encanta. Ela tem conexão com o espírito. Ela é uma pessoa muito espiritualizada. Então ela tem uma energia muito positiva, uma energia muito boa, né? E é uma energia próspera. É uma energia de fertilidade. É por isso que muitos tarôs, inclusive, a Imperatriz, ela representa uma mulher grávida, né? Porque é uma energia de fertilidade, é uma energia de aonde eu colocar a minha energia, eu floresço. Aonde eu investir o meu tempo, eu floresço, né? Eu cresço, eu engrandeço os lugares, eu engrandeço as pessoas. Eu sou o tipo de pessoa, né? Ou a Imperatriz, no caso, né? É o tipo de pessoa que, aonde essa Imperatriz vai, ela acrescenta na vida das pessoas. Não é o tipo de pessoa que suga, por exemplo, né? Então, se eu tenho um amigo, eu sempre vou ser o tipo de amigo que vou acrescentar, vou trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de inteligência, um bom conselho. No meu trabalho também eu acrescento, eu sou o tipo de pessoa que faço diferença na minha equipe, né? Eu trabalho, eu faço as coisas acontecerem, eu multiplico o dinheiro, né? Multiplica, Senhor, entende? Então, a Imperatriz, ela é abundante, tá? A gente pode sim estar falando de uma conexão entre duas pessoas, e que essas duas pessoas têm uma energia muito forte de amizade juntas, né? Ou juntos. E que existe uma compatibilidade de alma, uma reciprocidade de sentimentos. E que esta ligação entre essas duas pessoas é algo muito abundante, muito próspero também. Que traz muita abundância, que traz muita prosperidade, que traz muita sabedoria. Que pode sim florescer e se transformar em algo muito, né, produtivo, tá bem? Beleza. Então, a síntese do momento para Aquário são essas duas energias aí, tá bem? Me fala mais, então, dessa energia para Aquário, tarô.
Me fala mais desta energia para Aquário. Aquariana, Aquariana. O Sol. Que energia positiva, hein, Aquário? Que delícia, adorei. O que vocês estão fazendo, Aquário? Quero saber, conta aí. Nós temos a carta do Sol aqui, arcano maior número 19, que fala da inocência, né? É uma carta, se a gente for pensar no tarô tradicional, a carta do Sol sempre representa o Sol como uma consciência, porque o Sol é uma consciência. Às vezes o ser humano ele é um pouco ignorante, né? Ele acredita que se não tiver uma consciência humana, não é uma consciência, não existe inteligência, digamos assim, né? Mas o Sol é uma consciência, inclusive no Egito era considerado como Deus, né? O Deus Ra, o Deus de todas as consciências. Se a gente fosse colocar dentro de um sincretismo do cristianismo, seria como se fosse Jesus Cristo, digamos assim, né? Uma inteligência cósmica, uma inteligência que não é humana, que é mais superior, né? Então o Sol ele representa o quê? A consciência única, que dá vida e que dá energia, é o grande pai cósmico, né? É a energia yang, de força, tá bom? E no tarot tradicional vem representando sempre um sol e uma criança montada num cavalo. O cavalo ele representa o quê? O nosso corpo físico, a nossa parte animal, né? E representa também o quê? A nossa personalidade, aquilo que a gente acredita que a gente é, né? Todo mundo anda assim, né? Eu sou isso aqui, e nem um cavalo, não olha nem para trás nem para o lado, só para frente, né? E em cima tem uma criança. A criança representa o quê? A criança cósmica, o Filho de Deus, que todos nós somos, a nossa alma pura, a pureza da nossa alma, né? Então, esta relação, ela traz esse potencial de quê? De consciência, de pureza, de criança interior, de alegria, de felicidade. Mas nesse tarô de Osho vem representando por quem? Pela carta da inocência, que a criança fala de inocência, mas ao invés de existir uma criança aqui, tem um ancião, olha aqui. Né? E esse ancião ele tá brincando com o quê? Com grasshopper. Como é que é o nome desse bicho? Louva-a-Deus. Com um louva-a-Deus, né? Que é um inseto. Ele tá ali, tá brincando, tá vendo aquele inseto e tá vendo aquele inseto com toda a inocência, como se ele tivesse, né? Olhando aquele bichinho pela primeira vez, como uma criança inocente, né? Não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, eu adorava fazer isso. Eu ficava olhando os insetos, tentando entender que porra é essa, né? Então, assim, a criança, ela tem muito disso, de experienciar a vida de uma maneira muito inocente, de uma maneira muito leve, sem expectativas, sem criar medos, sem criar receios. Tanto é que a criança não tem medo nenhum, né? Se faz tanta coisa, eu lembro que eu subi em cima do telhado, eu era terrível quando era criança. Hoje em dia eu tenho medo de subir em cima do telhado, por exemplo, né? Então a criança, ela não tem medo, ela vive a vida na leveza, tá? E por que essa carta de hoje representa um ancião, então, se a carta do tarot tradicional representa uma criança? Porque aos olhos da consciência, aos olhos do todo, né? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos crianças de Deus, porque comparado à inteligência e à sabedoria divina, nós não sabemos nada, nós somos imaturos, inocentes, não é verdade? Então cada um de nós é uma centelha, né? É um filho de Deus e todos nós somos crianças, mas ao mesmo tempo, todos nós somos anciões, porque a nossa alma, ela não morre, ela é infinita, ela vive infinitas existências. Então, na sabedoria divina de alma de cada um, nós somos eternos anciões. Mas também, comparados à sabedoria celestial, né, de Deus, que é muito superior, nós somos eternas crianças. Também. E é por isso que essa carta fala de inocência. Porque por mais que a nossa alma tenha vivido eternas existências, a cada nova experiência, a cada personalidade nova, nós nos tornamos novamente crianças para que a gente possa experienciar a vida na inocência, como se tudo fosse novo novamente. Assim como esse ancião aqui, que ele olha para aquele bichinho e ele está olhando como se ele nunca tivesse visto a delicadeza da vida, entende? Uau, profundo, né? Então este relacionamento ou esta situação aqui, Aquário, ela implica numa relação de pessoas que têm todo esse potencial de inocência, de leveza, de conectarmos a nossa própria essência, de nos conectarmos à nossa própria alma, de entendermos, né, o quanto o universo ele é dual, o quanto nós temos a energia da criança e do adulto, né, do sábio e do inocente. O quanto o universo ele sempre mostra para nós os dois lados das coisas, né? E o sol sempre trazendo clareza. Então é um relacionamento possivelmente
que traz um potencial muito grande, não só de nós encontrarmos a nossa própria essência, de nos autoconhecermos, mas também de termos clareza da dimensão que é a vida material e da dimensão que é a vida espiritual também, né? E essa carta é bem simbólica. Adoro essa carta, acho essa carta lindíssima, né? Representa o mestre interior que existe dentro de cada um de nós, a nossa sabedoria de alma ou até mesmo o nosso eu superior, né? A minha alma é muito mais sábia do que eu, né? Então é isso, um potencial de relacionamento muito grande. Vamos descobrir mais um pouquinho? Eu vou até deixar aqui a carta do sol. Veio até aquela música. Ô sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se... Não lembro o resto da música, mas é isso, tá? 6 de ouros, né? E nós temos aqui duas pessoas que são bem parecidinhas, né? Pode ser que a gente esteja falando, assim, das famosas conexões de almas, né? Porque tem o 2 de copas, porque tem essas duas figuras aqui que parecem gêmeos, então pode considerar como almas gêmeas, ou enfim, tá? E aqui existe entre essas duas pessoas uma necessidade de um equilíbrio, né? Uma necessidade de que as coisas se equilibrem, tá bem? Vamos continuar então falando um pouquinho mais dessa energia para Aquário, tarô. Conte-me mais sobre esta energia. A alta sacerdotisa e o 5 de ouros. Opa, e o 5 de copas também, 5-5. Cinco, 5 com mais 2 da alta sacerdotisa que forma 12. O arcano maior número 12 é o arcano do enforcado. Então o que acontece, pessoal? Possivelmente as pessoas que estão nessa mesa, tá? Que estão se identificando com essa leitura, possivelmente podem estar realmente numa conexão de almas, tá? Esse tipo de conexão de almas que traz a nossa essência à tona e que também faz com que a gente conheça a dimensão, né, do todo, vendo as coisas pelos dois lados, né, tanto pela inocência da criança quanto a sabedoria do ancião, tanto com a beleza do amor, mas também a beleza da amistosidade, né, da amizade. Então são um tipo de relacionamentos, quando são muito profundos, né, que tocam a nossa alma, que tocam a nossa energia essencial, né, como a carta do Sol fala, são relacionamentos que têm um grande potencial de crescimento espiritual. E quanto maior o potencial de crescimento espiritual, mais você precisa enxergar também o seu lado sombra, porque a luz e a sombra são proporcionais, tá bem? A mesma quantidade de luz é a mesma quantidade de sombra, tá bem? E quando a gente entende essas dualidades e entende que as dualidades fazem parte de um processo de equilíbrio do universo e que dentro de mim existe o yin e o yang, positivo e o negativo, o feminino e o masculino, criança e o velho, né? E eu consigo entender isso como parte do todo, parte da consciência, né? E consigo equilibrar essas energias em mim, então eu me torno, né, o mestre, tá certo? Que é o que essa carta também fala da inocência, eu estar conectada com a consciência divina, a consciência do sol, a consciência do todo. Possivelmente, por causa dessa energia do enforcado que eu senti aqui somando essas cartas, é um relacionamento que demora para acontecer, né? Um relacionamento que de certa forma está estagnado, tá? Então, ou essas pessoas estão em afastamento, porque existe uma energia de estagnação aqui, né, de demora, ou essas pessoas podem até estar juntas num relacionamento, mas é um relacionamento extremamente parado, né? Onde não existe atitude da outra pessoa, onde não existe movimentação. Mas eu acredito aqui pela energia que são pessoas que estão afastadas, tá bem? E existe o que aqui? Apego ao passado, 5 de copas, tá bem? Pessoas que ainda estão apegadas a dores do passado, a sofrimentos do passado, a dificuldades que passaram, né? E que muitas das vezes não conseguem se soltar desta energia para viver esse sentimento ainda, né? Porque tem sentimentos aqui profundos e tem sentimentos escondidos com a carta da alta sacerdotisa, tá bem? Que me fala de mistério, que me fala de oculto, que me fala daquilo que os olhos da carne, os olhos da matéria não conseguem enxergar, né? Por isso que a alta sacerdotisa nessa carta, ela tá com os olhos fechados aqui, mas dentro dela existe a energia da lua, que está com os olhos abertos, né? A lua é o inconsciente, então tudo aquilo que eu não consigo ver com os olhos da carne, né? O meu inconsciente, que se trata do meu terceiro olho, que é o olho multidimensional, né? Ele consegue detectar. Por isso que a sacerdotisa fala do inconsciente e fala dos segredos ocultos e fala da nossa conexão emocional. Aquela pessoa que tem o contato com o inconsciente, o contato com as energias emocionais e que através da intuição
compreende coisas que outras pessoas não compreendem, né? Porque essas pessoas não estão conectadas a essa sabedoria interior, essa voz interior, tá bem? Então nós temos pessoas aqui conectados ou conectadas possivelmente por uma energia espiritual, mas que não estão juntas, que estão numa relação com esse grande potencial de clareza e de crescimento, né? E que sentem muita falta um do outro ou uma da outra, tá bem? Estão ainda apegados a coisas e processos do passado que precisam se curar, né? Tem alguma pessoa nessa relação, ou algumas, porque podem ser as duas, que estão possivelmente passando nesse momento por um processo de depressão, né? Então são pessoas que não conseguem comer direito, que não conseguem dormir direito, tá? Que se sentem muito ansiosos ou ansiosas, que choram muito, né? Choram muitas vezes durante o dia, durante a noite, enfim. Que estão ainda passando por processos de limpezas profundas do inconsciente, né? A própria mentoria espiritual está ali auxiliando para que essas pessoas se curem e movimentem essa energia. Mas aqui, quando esse potencial de crescimento e de conexão é muito alto, tá bem? Como eu falei, o mesmo potencial de luz é o mesmo potencial de sombra. Então, quando esse tipo de relacionamento tem um potencial de crescimento muito alto, é feito um trabalho muito grande energético dentro desses seres para limpar muitas coisas, né? Limpeza de karmas, limpezas de coisas de vidas passadas, limpezas de coisas ancestrais. É muito grande o processo de evolução. E aí a pessoa, ela possivelmente entra naquilo que a gente chama de noite escura da alma, que é como se fosse uma depressão mesmo. É um processo muito lento, é um processo muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. Às vezes a gente não entende por que a gente está chorando, por que a gente está triste, por que passa aquela angústia, por que passa aquele sofrimento, por que a gente fica apegado ou apegado a alguma pessoa, alguma situação, porque a gente está fazendo uma limpeza interna, uma limpeza no nosso campo emocional, tá bem? E quanto maior é a nossa conexão espiritual, né? Quanto maior a nossa fé e quanto mais a gente tenta entrar em contato com as nossas energias espirituais, tá bem? Com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, quanto mais tempo a gente passa, né, trabalhando nessa energia espiritual, mais rápido e fácil é o processo de passar pela noite escura da alma, de passar por esse processo de limpeza e de dor e de sofrimento. Porque é como se você estivesse conhecendo a tua sombra para transformá-la, para transmutá-la em luz, tá bem? É por isso que o crescimento é grande, mas também o sofrimento também, tá bom? E tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, pois Deus está comigo, Ele sempre está. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão ao teu, né? 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda e você não será atingido. Isso me lembra muito a noite escura da alma, porque eu já passei pela noite escura da alma. Foi um período terrível da minha vida. Eu não sei quantos anos eu fiquei na noite escura da alma, deixa eu pensar. Eu comecei, eu acho que em 2019, 2020, vamos colocar que foi no início de 2020, bem naquela época que virou o ano para 2020, a gente pensou, ano do sol é o nosso ano, galera, vamos lá pra praia, né? Foi exatamente assim, passei na praia, 2020, primeiro ano. Aí aconteceu aquele momento torre, né, na minha vida, despertar espiritual, e de 2020 para até pouco tempo atrás, eu acho que em outubro do ano passado, de 2022, ou um pouco antes, eu ainda estava passando pelos finalzinhos ali da minha noite escura da alma, tá bem? Hoje em dia, graças a Deus, eu não estou mais na noite escura da alma. Venci. Passei pelo inferno, já conheci o capeta, já dei um abraço nele, tomei um café com ele, tudo, né? E gente, comecei meu período de noite escura da alma em 2020 e fui terminar quase em 2023. Então, eu, Jéssica, passei por um período de noite escura da alma durante quase 3 anos. Detalhe, antes de passar pelo período da noite escura da alma, eu já era uma pessoa espiritualizada, eu já trabalhava questões espirituais, eu já tinha uma grande consciência e mesmo assim eu fiquei 3 anos quase na noite escura da alma, tá? Então por isso que às vezes o processo ele demora e você fica, nossa, eu tô há 1 ano nisso, eu tô há 1 ano nessa dor. E às vezes o processo é assim mesmo, demora um tempo, tá bem? Só para vocês entenderem. E o que a gente tem que fazer quando a gente está nesse processo de noite escura da alma? Segura na mão de Deus, aquela música, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e não olhe para trás. Não tem nem que dizer para vocês, a única coisa que vocês têm que fazer é segurar na mão de Deus e ir, gente. Vai com fé, tendo certeza que vai chegar um momento que essa dor vai passar, mas que essa dor é necessária para que haja uma limpeza no teu inconsciente,
E às vezes você chora, às vezes você cai em desespero, às vezes você não vê perspectiva. E o que eu posso te dizer? Sinta a dor, não negue ela, não renegue ela. Quanto mais eu negava a minha dor, quanto mais eu adiava, mais eu sofria. Os processos de limpeza do inconsciente são dores e sofrimentos guardados, entende? Eu passo por um trauma, eu passo por um sofrimento e para me autodefender, o meu cérebro ele faz o quê? Ele esconde a dor de mim, ele guarda a dor, ele não processa a dor. E essa dor ela fica guardada no nosso inconsciente, como se fosse uma gavetinha emocional. Eu botei a minha dor aqui, ó. Só que eu vou vivendo a minha vida e aquela dor tá guardada. E energia parada da mosquito da dengue, na verdade. É água parada da mosquito da dengue. Lembrando que emoções representam a água, né? Então, uma emoção guardada, ela vai começar a ficar aquela energia densa, negativa, e vai acumulando, acumulando, acumulando. E quando eu vou ver, eu tô num estresse, né? É num estresse que eu não consigo aguentar, numa dor, num sofrimento que eu não consigo aguentar, aquela dor já não cabe em mim, tá bem? E o que eu faço para conseguir limpar o meu inconsciente? Eu vivo a dor, eu sinto a dor, não existe outra maneira. Então eu tenho que fazer o quê? Abrir minha gavetinha emocional, olhar pra dor e falar: ei, cuzona, né? Tem até um meme que fala: faça as pazes com o seu problema. Aí o cara tá servindo um cafezinho e fala: vai um café aí, ô pau no cu, né? Exatamente isso. Tome um café com o seu problema, como eu falei. Eu fui no inferno, abracei o capeta e ainda tomei um cafezinho com ele, tá bem? Então você abre a sua gaveta emocional e você se permite sentir. Não existe outra maneira, tá bem? Eu sentava e eu dizia, então tá. Então porque eu sempre fui o tipo de pessoa que quando vinha a dor, sabe o que eu fazia? Eu engolia a dor. Eu negava a dor, né? Eu não me permitia chorar. Passei muito tempo não me permitindo chorar, tá bem? E aí um dia, né, eu parei e falei, quer saber? Então vem. Sentei e falei, pode vir. Eu acho que eu passei um ano da minha vida chorando, gente. Chorava noite, dia e noite. Às vezes eu tinha que trabalhar, eu me arrumava para trabalhar e daqui a pouco ficava chorando com aquela cara inchada. Eu ficava, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Né? Eu tinha que gravar vídeo, porque eu já estava começando a fazer os processos do vídeo aqui do canal. E eu ficava com a cara inchada e às vezes não conseguia gravar vídeo de tanto que eu chorava. E a minha mentoria, vai, continua, só me empurrando. E isso que eu estou dizendo para vocês, se permitam sentir a dor, se permitam chorar, se permitam trazer à tona as dores e os sofrimentos do passado. A alma de vocês precisa se limpar. E a alma de vocês se limpa através das sensações, através do sentir, através de deixar a energia fluir, não negá-la. A energia ela precisa ser sentida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser processada e entendida para que ela seja transmutada, modificada e para que aquela sombra, para que aquela energia densa que está guardada lá na gavetinha emocional de vocês seja trazida para fora, seja digerida, entendida, compreendida, né? E depois transformada em luz, porque todo este processo que vocês fazem também, de entrar em contato com as emoções de vocês, de sentir as emoções de vocês, de digerir e deixar com que as emoções fluam, conecta vocês à consciência emocional de vocês, conecta vocês à intuição de vocês. É como se vocês fizessem um trabalho de limpeza, tá? E aí, quanto mais vocês fazem esse trabalho de limpeza, mais conectados vocês vão estar às emoções de vocês, porque vocês vão saber administrar, conhecer as emoções e não negá-las, não negligenciá-las, entenderam? E quando eu conheço as minhas emoções, eu vivo elas, eu sinto elas e eu me torno mestre delas, aí sim eu me torno um mestre das minhas emoções. Aí sim eu tenho consciência do que eu sinto. E quando eu tenho consciência do que eu sinto, eu me torno uma pessoa muito mais intuitiva, porque eu conheço os meus sentimentos. É isso que uma sacerdotisa faz. É assim que uma sacerdotisa consegue entender as coisas. É assim que eu consigo assistir aqui as cartas do tarô e sentir a energia de vocês e fazer essa tradução, né? Porque o que eu faço aqui é uma tradução. É como se eu pegasse uma língua estrangeira e traduzisse para vocês. Mas eu traduzo através do meu conhecimento e dos meus sentimentos. E como eu senti cada um dos meus sentimentos, como eu vivi cada uma das minhas energias, eu tenho domínio das minhas emoções, eu sou uma sacerdotisa. A intuição, ela vem da gente saber sentir, da gente aprender o que é de fato sentir. Quando de fato eu sinto sem medo e aceito as minhas emoções, em vez de negá-las e negligenciá-las, né? Eu me torno mestre delas e eu me torno muito mais intuitivo. É por isso que, por exemplo, é muito mais comum nós termos mulheres, ou pelo menos pessoas que têm energias femininas muito fortes, porque podem ser homens sensíveis também, tá bom?
É por isso que é muito comum nós temos pessoas que têm energia feminina mais forte serem extremamente intuitivas ou intuitivos. Porque as emoções é o que nos conecta com o nosso inconsciente, como eu falei. E é o que nos conecta com o quê? Com a energia. Então eu sinto a energia do outro e eu sei. Eu intuo. Por isso que muitas das vezes onde eu chego, eu percebo, esse ambiente não tá legal, eu vou embora. Porque eu senti, as minhas emoções me disseram. Agora, quando eu não tenho o hábito de conhecer as minhas emoções e só negá-las, negligenciá-las, não vou sentir, não vou cheirar, eu estou negando, não estou me permitindo conhecê-las e tornar mestre de mim mesmo, tá bem? E para que eu seja um ser humano completo, e para que eu esteja, por exemplo, num relacionamento, como a gente está falando aqui, de consciência, né, de expansão de consciência e de conexão com a nossa energia interior, da nossa energia essencial, tá bem? Eu preciso conhecer o meu lado luz, mas eu também preciso conhecer o meu lado sombra, que são as minhas dores, que são os meus traumas, que são o meu passado, que são, né, a minha energia ancestral, como eu falei, tá bem? Uau, muita coisa aqui, né? Aquário. Porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que procura saber, né, das relações da outra pessoa, como a outra pessoa tá, porque quer que a pessoa venha e pá. Mas não adianta, se você tá numa conexão de almas, você tem que entender como o seu universo interior funciona, porque enquanto você não entender isso, a outra pessoa não vem. Faz parte do teu processo de entendimento, primeiro te entender, primeiro te autoconhecer, para depois compartilhar o teu universo interior com outra pessoa, não é mesmo? Agora, o que eu posso falar destas duas pessoas? Existe uma saudade aqui, né? Existe uma saudade muito grande, uma vontade de estar perto, uma vontade de se libertar de qualquer peso, de qualquer dor, de qualquer amarra que possa estar, né, afastando essas duas almas, porque são duas almas amigas, são duas almas irmãs, são duas almas, né, que têm conexão através das emoções. Inclusive na carta dessa da alta sacerdotisa, deixa eu respirar, que é muita informação. São dois golfinhos aqui, tá bem? E o que o golfinho ele representa? Ele é um animal muito espiritual, tá bem? Existem animais que são muito mais evoluídos do que o ser humano, se vocês têm conhecimento espiritual, tá? E o golfinho, ele é um animal extremamente espiritual, né? Tem pessoas que acreditam até que os golfinhos, eles são seres de outros planetas que estão aqui escondidos, né, na humanidade, porque só a presença desses seres, e existem mesmo seres aqui no planeta, que só as presenças desses seres equilibram a terceira dimensão, porque a terceira dimensão é uma dimensão muito densa, tem muita maldade. Mas enfim, quando a gente vê esses seres, né, que são golfinhos, que são seres que já têm uma evolução espiritual muito grande e que são seres que já têm uma conexão até mesmo telepática um com os outros, né, tanto é que os golfinhos, eles se comunicam através de telepatia ou de como é que é o nome? Sonar, né, radar, enfim. A gente fala, assim, de conexões extremamente poderosas, de conexões de almas, tá bem? Que são aquelas famosas conexões de almas gêmeas ou de chamas gêmeas, né? As telepatas, as conexões telepatas, né? De eu conseguir enviar sinais telepáticos para minha pessoa e receber também sinais telepáticos, né? Então, aqui existe uma conexão profunda de almas, aqui existe uma conexão telepática, né? De um mandar informação pro outro. Às vezes parece que a criatura tá dentro da tua cabeça falando contigo, né? Não é aquela coisa de você estar falando com você mesmo, conversando com a pessoa. A gente tem que saber separar, tá bem? Aquela coisa de você estar pensando na pessoa e estar falando, porque se eu estivesse com ele, eu falava tal coisa, eu era pra ter dito isso. Não é isso que é conexão telepática, não vamos confundir. Isso aí é você falando com você mesmo indignado, que você não conseguiu falar tudo que você queria, ou você imaginando um discurso, ou você imaginando... É diferente, é de fato você sentir a pessoa, ou pelo menos, né, nesse caso, a energia espiritual da pessoa, a energia telepática da pessoa se comunicando com você. Você recebe sinais sensoriais, você sente e você também ouve, né, a voz da pessoa dentro da sua cabeça, digamos assim. Então é realmente uma conexão telepática, não é um diálogo que você cria ali imaginando na tua cabeça, tá bem? Que as pessoas às vezes confundem, eu sinto, eu converso. Tá, mas às vezes é você imaginando conversando com a pessoa, e às vezes de fato é a conexão telepática, então tem que ter uma separação aqui, tá bem? E aqui existe uma conexão muito forte, duas pessoas, né, que sentem saudades uma da outra, tá bem? Bom, o que mais que eu posso falar dessa energia para Aquário, tarô? O que mais que eu posso falar dessa energia para Aquário? O bobo, o louco. Tem alguém aqui que está sentindo falta. Olha aqui que eu falei que é o mestre. Tinha dito com o sol, né?
Aqui possivelmente tem muitas pessoas que têm de fato consciência unificada. Quando a pessoa está num nível de consciência unificada, a gente está falando de relações mesmo de chamas gêmeas aqui, né? Porque tem muitas chamas encarnadas no planeta que não são dessa dimensão, que são sementes estelares, tá bem? Que vêm de outros lugares do cosmos, tá bem? E aqui a gente pode estar falando, sim, dessas conexões que são através do eu superior, do mesmo eu superior, tá bem? E existe uma dessas pessoas, ou pelo menos, né, pelo menos uma, ou ambas, que está passando por um momento de muita culpa. Olha aqui, 8 de espadas, né? Tá muito culpado ou culpada, porque possivelmente não deve ter agido de uma maneira tão correta com a outra pessoa aqui. Porque tem o 5 de copas que fala de apego ao passado, né, de uma pessoa que tá ali. E tem também aqui a carta da culpa, que é aquela pessoa que pensa no que fez, ou que pensa no que aconteceu e se sente culpado ou culpada, né? Putz, por que eu falei aquilo? Por que eu disse aquilo? Por que eu agi daquele jeito? Como eu fui babaca? Como eu fui imbecil? Né? É mais ou menos por aí que a pessoa tá. E essa pessoa tá vibrando uma culpa tão grande, tão alta também, e possivelmente se você tá numa conexão telepática, você tá sentindo essa pessoa, tá? Você pode sentir a culpa, a angústia, que não é tua, e que é dessa pessoa com relação a você, tá bem? E essa pessoa querendo um novo início com você. Essa pessoa querendo, né, o louco ou o bobo, tomar alguma atitude, tomar algum posicionamento para um novo início, tá bem? Então, como eu falei, aqui são pessoas que estão afastadas, que essa pessoa sente toda essa conexão com você, que estão afastados, que sentem falta um do outro, que sentem essa conexão, como eu falei, espiritual, energética, telepática, e que estão apegados ainda a esse passado, que não conseguem soltar. E essa pessoa tá ali no louco, né? Quer se movimentar, quer se jogar do abismo, quer tomar um posicionamento, tá bem? Então é isso, Aquário, a tua pessoa, né? Se não for você, a tua pessoa tá querendo um novo início com você, tá bem? Eu vou continuar, vou dar continuidade nessa leitura, numa leitura de extensão, onde eu vou descobrir então o que essa pessoa vai fazer, se de fato essa pessoa aqui que tá no louco vai se movimentar, ou se é só um desejo que essa pessoa tem no momentâneo, tá bem? Se vai haver uma movimentação, se essa pessoa vai entrar em contato, se vai falar com você, o que é que vai partir dessa energia do zero, do louco, tá bem? Qual vai ser o posicionamento dessa pessoa com relação a você? Depois eu vou descobrir como que você deve agir com essa pessoa, se essa pessoa de fato se movimentar, tá bem? E qual vai ser o resultado desta tua possível ação e reação. Caso essa pessoa não vá se movimentar, porque existe essa possibilidade, eu vou descobrir então quais são as cenas dos próximos capítulos desta novela mexicana, tá bem? É isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo no coração de vocês e até as próximas leituras.